Você sabia que os nossos olhos podem revelar uma hipoglicemia? Quer saber quais são os sinais? Então assista esse vídeo até o final, eu vou contar uma experiência que eu tive, vocês não vão acreditar. Fiquem comigo, se inscreva no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha e vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Falando em olho, dá só uma olhada nesse olhar aí, ó. Oi, gente. Denise Franco, mais uma vez aqui no canal Um Diabético. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Tom. Vamos falar então sobre hipoglicemia e os sinais que os olhos dão. Os olhos são a janela da nossa alma, sabia, Tom? Nesse caso, vai ser a janela da hipoglicemia. Então, isso serve para quem convive com alguém com diabetes e para quem convive com diabetes, especificamente. Mas esse vídeo se deu origem porque eu estava na França com a Denise e aí eu tive um momento de hipoglicemia. Se eu não me engano, eu estava no metrô, não era? Acho que estava. Estava no metrô e ela olhou e ela percebeu um sinal. Aliás, vou postar a foto aqui, vamos colocar a foto que eu postei nas redes sociais. Muita gente comentou, né? E eu perguntei se as pessoas conseguiam perceber o que tinha mudado antes e depois da hipoglicemia. Mas antes de revelar para vocês, né, o que aconteceu comigo, qual é um sinal que aparece no meu olho quando eu estou com hipoglicemia, a gente vai falar de outros sinais, né, que aparecem. Né? Quando a gente está com hipoglicemia, o que pode acontecer? Muita gente falou pupila dilata. Real? Pupila dilata. A gente tem um olhar mais parado, você fica assim mais pensando horas, assim, sabe? Você fala assim, você conversa com a pessoa e a pessoa olha e fica olhando como se não estivesse entendendo. Você já não aconteceu isso com você? Muitas vezes. Você lembra disso? Às vezes a gente não lembra. E essa coisa da pupila dilatada, eu só percebi pela foto, eu não sabia. Depois muita gente me falou, a pupila fica dilatada. E por que será que isso acontece? E ele fica como se fosse atento, sabe? Aquela coisa assim meio parada, aquele olho parado. É como se não tivesse um movimento, se tivesse mesmo poupando talvez a energia que a gente precisa daqui para que toda a nossa energia lá vai para o cérebro, né? Que é o mais importante, né? E especificamente acontece algo no meu olho, que na verdade eu descobri também que uma colega, a nossa amiga Carla Mello, a Carla Mello, que é endocrinologista também, tem o mesmo sinal que o meu. Quer saber qual é o sinal? Denise, conta, a gente vai colocar a foto para vocês olharem. Se você olhar bem nos olhos do Tom, na conjuntiva, aqui no cantinho, tem uma hiperemia. Ficava mais vermelho. Então, hiperemia é o mais vermelho. É uma vermelhidão. Isso, na conjuntiva. Mais evidente também, né? E aí são um dos sinais que a gente observou que aparece quando tem hipoglicemia. E foram 2 vezes, né? Porque vezes. A gente estava andando muito, eu tive 2 vezes hipoglicemia e na hora que eu estava com hipo, aparecia. Na hora que saía da hipo. E o importante quando isso acontece, né, a gente está falando desses sinais que são importantes a gente saber, porque tem gente que não demonstra, né, ou não consegue sentir, né? Por exemplo, a batedeira, a respiração, o suor. Eu não tenho suor, mas eu tenho a batedeira e a minha respiração muda muito. Toda vez eu falava assim, tá batendo diferente aqui. Mas o importante né, para quem tem diabetes e para quem convive com alguém que tem diabetes, é prestar atenção também no olho e tomar a atitude correta, que é corrigir a hipoglicemia, né? Então, uma das coisas importantes quando a gente tem menos sintomas, né? Então, é comum a gente ter em crianças e também pessoas que têm mais tempo de diabetes. Idoso também ou não? Idoso, dependendo se é um idoso está mais frágil, a gente costuma também tentar descobrir outros sintomas, mas principalmente tem um grupo de pessoas que não sentem a hipoglicemia, né? Não tem esse reconhecimento. Então, principalmente quando tem muita hipo, né? Quanto mais hipoglicemia tem, você vai diminuindo essa sensibilidade até a sensação da hipoglicemia. E isso a gente consegue treinar, né? Então, uma das coisas que serve a educação em diabetes é ajustar a terapia, porque a gente não espera que a gente tenha muita hipoglicemia, a gente não quer um tratamento onde tem muita hipoglicemia, então a gente ajusta a basal, ajusta o bolus
para a gente poder diminuir a incidência dessas hipoglicemias, e a gente treina com o paciente reconhecer outros sintomas que ele não está acostumado a sentir. Porque, em geral, às vezes ele até tem esses outros sintomas, mas ele não reconhece. Eu tenho um paciente que ele contou um dia que ele descobriu que a única sensação que ele tinha é uma cãibra no coração? Não, uma cãibra no tronco. Nessa aqui? região. E aí, quando tinha hipoglicemia, ele falou assim, eu tinha uma dor, como se fosse uma dor, mas uma cãibra puxando, e aí eu descobria, eu comecei a checar toda vez que eu tinha esse sintoma, era uma hipoglicemia. Então, é um sintoma que não é clássico, não é aquilo que a gente descreve, mas para ele fazia sentido. Então, é importante a gente tomar cuidado, assim, olhar, né? Então, descobrir que mesmo aqueles sintomas que a gente não valoriza, podem estar lá relacionados com uma hipoglicemia. E no caso de quem tem diabetes tipo 2 e não faz uso de insulina, por exemplo, e faz uso de medicação, a hipoglicemia pode acontecer também? Sem dúvida, tem medicamentos que fazem aumenta a secreção de insulina e tem um risco maior de hipoglicemia. Daí a importância da gente ficar atento e ensinar os pacientes. E monitorar, né? Uhum. Porque tem muitas pessoas com diabetes tipo 2 que falam, né, comigo, dizendo assim, mas eu não preciso monitorar muitas vezes porque eu tenho diabetes tipo 2. Eu sei que existem alguns protocolos em relação ao tratamento do diabetes tipo 2, mas eu costumo dizer o seguinte, se você não monitora, você não sabe, né? Como está a sua glicemia no seu dia a dia. Tudo bem fazer a hemoglobina glicada, levar para o seu médico, vocês sabem identificar, mas no seu dia a dia mesmo, é só o monitoramento que vai te ajudar a entender o que está acontecendo. Acho que principalmente para o paciente com diabetes tipo 2 e que está em terapia oral e a medicação, ela tem uma potência para poder baixar a glicemia, porque a gente tem terapias novas, né? Então, nos últimos anos surgiram tratamentos de diabetes focados para o diabetes tipo 2, em que diminui o risco de hipoglicemia e diminui o risco de ganho de peso. Então, são medicações mais novas que têm essa característica. Mas se elas estão juntas com aquelas outras que têm mais risco, você pode ter a hipoglicemia. Então, é ficar atento, né? A gente orienta que diante de qualquer sintoma diferente, é bom a gente saber que a monitorização ela é fundamental para ajudar na terapia, né? E para a gente se conhecer, né? Exatamente. Autoconhecimento. E os nossos olhos são a janela da alma. E no caso, podem ser também a janela para descoberta de uma hipoglicemia, por exemplo. Fica aí, então, a dica. Obrigado, viu, Dê? Obrigada, Tom. Obrigado por me ajudar no dia a dia e também ajudar outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o canal lá no Instagram também, né? E se você não ativou o sininho aqui para receber as notificações, ative. E o Instagram da D e do G7, qual é? Denise Franco Endo e G7 Diabetes. Isso aí, gente. Sigam também, deixem um comentário, compartilhe e a gente se vê em breve. Como eu mesmo digo... Boas glicemias. Sem hipoglicemia. Tchau. E fiquem de olho, tá?